Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, beleza? Vamos lá para a última aula da semana. Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma pequena revisão de alguns conteúdos que a gente viu ao longo dessas últimas aulas, tá certo? Vamos ver gêneros que a gente já estudou e algumas habilidades, exercitar algumas habilidades que a gente já estudou, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula de português. Primeiro passo, como sempre, é o projeto de fluência. Hoje, além da leitura ser em voz alta, é uma leitura cronometrada. Na semana passada, 2 alunos me enviaram o vídeo, fiquei muito feliz, muito satisfeito com isso. Me enviaram o áudio, na verdade, da leitura do texto. E mais uma vez eu peço isso a vocês. Façam a leitura em voz alta, com alguém marcando o tempo, até mesmo vocês marcando o tempo, para saber em quanto tempo vocês fazem a leitura desse texto, tá certo? Manda o áudio para mim, que eu vou fazer a análise disso. Beleza, pessoal? Todo mundo lendo em voz alta, marcando o tempo, gravando e enviando para mim. Pode ser vídeo, pode ser áudio, tá certo? Vamos lá? Gravando. Tô olhando. Bora? Pois bem, pessoal. Antes de fazer a revisão que eu comentei com vocês, a gente vai corrigir a atividade da aula passada. O texto você já conhece, a anedota que está lá na apostila do IAB, do português e do carioca, né? O carioca, falando aqui de forma resumida, recebe um presente do amigo português, só que aí o amigo português manda os fósforos e o isqueiro já usados, né? Porque ele testou antes de dar o presente, naquele velho estereótipo do português burro. Então vamos lá. Letra A. Qual o objetivo do texto? Ontem eu falei para vocês que o objetivo da anedota é divertir, é fazer rir, é o entretenimento. Portanto, entreter, fazer rir, certo? Características que indicam que esse texto é uma anedota. Bem, esse texto praticamente traz todas aquelas características que a gente viu ontem. É um texto curto, é um texto de linguagem simples, a gente não sabe quem é o autor desse texto. Temos o diálogo, né? Temos o discurso direto, é uma situação informal, é uma situação cotidiana. Então, praticamente todas aquelas características que a gente viu ontem, que são características do gênero, apareceram aqui nesse texto. Qual fato provoca humor no texto? Bem, o texto é bem simples, até como é característica das anedotas. Então, o que provoca humor aqui é justamente a falta de inteligência do português, né? Nesse estereótipo até batido das piadas, né? Então, o que provoca humor é o fato do português testar todos os fósforos antes de dá-los de presente a seu amigo carioca. Quais expressões caracterizam a fala do amigo português? Aqui a gente já volta no estudo das variações linguísticas que a gente viu na semana passada. Nós temos aqui algumas expressões que são bem típicas, meio estereotipado, mas bem típicas do português de Portugal, português europeu. São elas o ora pois e o tu já recebeste. Não que a expressão tu já recebeste seja exatamente uma expressão que nós também não usemos, né? A questão não é essa. Mas o tu fazendo a concordância, o verbo, né, fazendo a concordância com o tu, o verbo receber na segunda pessoa do singular. Por quê? Lá existe uma tradição maior, existe um conservadorismo, digamos assim, maior em relação à concordância do sujeito com o verbo, principalmente no uso do tu, né, no uso da segunda pessoa. Aqui a gente não costuma usar dessa forma. Ou a gente usa o você, ou a gente usa o tu como se fosse o você. Dificilmente você vai ouvir alguém falando tu recebeste. A gente fala tu recebeu, que é o mais comum, principalmente para o nosso falar aqui do Piauí, tá certo? Quais expressões caracterizam a fala do amigo carioca? Beleza, Manuel, que é já também relacionado às variações linguísticas, né? As gírias, o isqueiro e o fósforo. Essa forma de pronunciar o S, né? O che do carioca. Por quê? Isso é uma variação regional, muito próxima também da maneira como o português lusitano, o português de Portugal, pronuncia esse S. É muito parecido. Inclusive, por que os cariocas falam dessa forma? Porque lá no século XIX, a corte portuguesa foi para o Rio de Janeiro com uma comitiva muito grande. Então, muitos portugueses, né, muitos
Muitas pessoas que falavam o português de Portugal foram para o Rio de Janeiro e algumas marcas da forma deles falar acabou sendo introduzida, digamos assim, na fala do carioca, que na época o Rio de Janeiro era a capital do país. Então, essa é a explicação do porquê dessa característica, né, desse che, desse S, dessa maneira como os cariocas, pronunciam o S, tá certo? Passando aqui para a segunda parte. Qual presente o amigo português enviou? Essa daqui só não viu quem não leu o texto, um isqueiro e uma caixa de fósforos. Finalidade. A finalidade da ligação do amigo português. Com que intenção ele ligou? Também estava lá no texto muito claro. Confirmar se o amigo havia recebido ou não o seu presente. A intenção do português ao fazer o teste? Garantir que os itens funcionavam. Ele testou para ter certeza que eles funcionavam. Aí é aquela questão da inteligência, né, do português. Porque o amigo brasileiro não conseguiu usar? Logicamente, porque todos eles estavam usados. E a última, a sua opinião sobre os estereótipos no texto. Aqui é uma questão pessoal. Vou dar a minha opinião, como eu sempre faço nas aulas presenciais, né? Eu acho muito bobo até ficar reforçando esses estereótipos de dizer que o português é burro, a loira é burra, ou todos aqueles estereótipos de piada, explorar características dos homossexuais, por exemplo. Eu acho isso uma tremenda de uma bobagem. Eu não gosto, não é o tipo de piada que me agrada. Mas, enfim, é uma questão pessoal. A gente tem que respeitar as características dos outros. E essa questão de que o português é burro, isso é uma tremenda bobagem. Vamos para frente, encerrada a correção. Agora nós vamos para a nossa revisão. Bem, nós vamos ver alguns aspectos que a gente estudou, né, alguns gêneros e algumas habilidades que a gente estudou nas aulas anteriores. Para isso que eu fiz? Eu trouxe 2 textos, uma tirinha e uma crônica, e a gente vai resolver algumas questões aqui no vídeo, tá certo? Primeiro texto, aqui essa tirinha que está lá no livro de vocês, está lá na apostila do IAB também, vocês podem até acompanhar. E embora tivesse fama e fortuna, vivia infeliz sem saber porquê. E o Snoopy pensa, o cão dele não amava. Vamos lá, as questões. Qual o argumento do cão para a infelicidade? Bem, a infelicidade da história que o Charlie Brown está lendo ali, né? Qual a ideia que o cachorro, que o Snoopy tem sobre isso? Né? Por que ele acha que esta pessoa é infeliz? Porque ela não tem o amor do seu cão. O cão dele não amava, assim como o Snoopy ama o Charlie. Então, esse é o argumento dele. É essa a visão que ele tem, né, de por que esta pessoa era infeliz. No texto, as palavras que se opõem são fama e fortuna, se opondo com infeliz. Aqui a gente percebe o quê? Que o sentido dessas expressões é oposto. Fama e fortuna estão em oposição a infeliz. Então, o sentido dessas expressões se contradiz, se contrapõe. Tá certo? Continuando, questão 14. No trecho, e embora tivesse fama e fortuna, vivia infeliz, sem saber porquê. A palavra embora sugere que fama e fortuna fazem qualquer personagem feliz, fazem todo o cão apaixonar-se por seu dono, contribuíram para a transformação da personagem, são incapazes de garantir a felicidade do personagem. A leitura do texto faz com que a gente possa inferir, que a gente possa perceber o quê? Que é a letra D. A fama e a fortuna são incapazes de garantir a felicidade da personagem da história que ele está lendo lá na tirinha. Que função desempenha a expressão embora do texto? Embora é uma conjunção subordinativa que a gente vai estudar mais para frente. Mas a ideia dela a gente consegue perceber que é de concessão. O que é concessão? É quando existe uma condição, é quando uma ação acontece mesmo que haja contra ela ou frente a ela alguma oposição, algum obstáculo. Por exemplo, embora estivesse com sono, precisava estudar. Esse exemplo mostra o quê? Que a pessoa, mesmo em face do obstáculo, que é o sono, ela precisava continuar com seus estudos. Então, a concessão é isso.
é a presença de um obstáculo, de uma dificuldade para que a ação aconteça, mas mesmo assim a ação ocorre. Nesse caso aqui nós temos o quê? Embora tivesse fama e fortuna, vivia infeliz sem saber por quê. Existe aqui algo que se contrapõe, né? Fama e fortuna. Se contrapõe o quê? Ao fato de ele ter uma vida infeliz. Então isso seria uma condição para ele ter uma vida feliz. Só que não, ele acaba continuando a ter, melhor dizendo, uma vida infeliz. Isso é a concessão. Beleza? Para as habilidades seguintes, nós vamos ver aqui esta crônica. Recado ao Senhor 903. Fazer aqui a leitura rápida do texto para vocês. Vou enviar o texto para vocês também no WhatsApp, tá certo? Vamos lá. Recado ao Senhor 903. Vizinho, quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal, devia ser meia-noite, e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso, e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito, e se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito a repouso noturno, e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita, pois como não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903, que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas de hoje em diante, um comportamento de manso lago azul. Prometo, quem vier à minha casa, perdão ao meu número, será convidado a se retirar às 9h45 e explicarei. O 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8h15 deve deixar o 783 para tomar o 109, que o levará até o 527 de outra rua, onde ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada, e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhes desculpas e prometo silêncio. Mas que seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse a porta de outro e dissesse: vizinho, são 3 horas da manhã e ouvi música em tua casa, aqui estou. E o outro respondesse: entra, vizinho, e come do meu pão e bebe do meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e a cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores, e o dom da vida, e a amizade entre os humanos, e o amor e a paz. Texto interessante, né? Vale aí a reflexão. Fica aí a reflexão para vocês. Somos reduzidos a números? Será que a gente está deixando um pouco a humanidade, né? Quando a gente vê essas notícias aí sobre essa doença que tanto tem nos afetado, né? Todos os dias, números de mais infectados, mais mortos. Será que nós não estamos encarando as pessoas dessa forma, como apenas números? Vale a reflexão. Agora, pessoal, vamos fazer aqui algumas questões sobre esta crônica. Só para a gente rememorar um pouco, né? A crônica é um texto narrativo, um texto curto, um texto simples, com poucas personagens, em espaço reduzido, o enredo dela é reduzido. Então tudo vai ser pequeno. Poucas personagens, um tempo mais curto, um espaço reduzido. Então tudo é mais dinâmico na crônica e costuma tratar sobre temas do dia a dia. Esse texto claramente fala de um tema do dia a dia, né? Uma discussão entre vizinhos que acaba em uma reflexão mais profunda por parte do narrador. Agora vamos lá às questões. Analise as alternativas. O apartamento 903 é muito barulhento. Segundo, o apartamento 1003 é muito silencioso. 3. O apartamento 1005 está vazio. 4. O apartamento 305
é um escritório de advocacia. 5. O apartamento 1003 não é silencioso. Em relação ao texto, qual ou quais são incorretas? De todas essas afirmações, quais a gente diz que são incorretas de acordo com aquilo que o texto traz para a gente? Que informações o texto permite para a gente e que informações ele não permite? É uma coisa que eu comento sempre com vocês. A interpretação ela é pessoal, a interpretação ela é livre até certo ponto. Por que até certo ponto? Porque existem interpretações que o texto permite e interpretações que o texto não permite. É mais ou menos isso que a gente vai ver aqui. Então, pessoal, considerando cada uma das afirmações, quais são incorretas? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Essas informações elas não estão no texto. O apartamento 903 é muito barulhento, isso o texto não fala. Nem que o 1003 é silencioso, é o oposto. O 1005 está vazio, também isso não é informação que o texto traz. O apartamento 305 é um escritório de advocacia, também não. Então, não são informações que o texto nos permite, a não ser a última, que o 1003 não é silencioso, como o próprio narrador reconhece. Então, letra C. O morador do 1003 recebeu consternado a visita do zelador, que falava sobre a reclamação de barulho desse apartamento. Em relação à palavra consternado, podemos substituí-la sem prejuízo do sentido contextual por. Consternado tem o mesmo sentido de que? Comovido, lisonjeado, ignorado, chateado ou feliz. E aí, pessoal? Sem alterar o sentido, aqui a gente pode substituir por chateado. Consternado é quando você está conformado, mesmo chateado, mesmo zangado com a situação, você, mesmo contrariado, você acaba fazendo. No caso, ele recebeu consternado, triste, né, chateado com a visita, recebeu a reclamação. Mesmo sabendo que estava errado, mas ele recebeu a reclamação. Portanto, letra D. Continuando aqui com as nossas questões. Bart aí também resolvendo a atividade. O regulamento do prédio é explícito, diz o morador do 1003. Para dizer o contrário, conforme o contexto, a alternativa correta seria: qual o contrário de explícito? Explícito é aquilo que é muito claro, que é muito óbvio. Qual seria o oposto de explícito? Letra E. O regulamento do prédio é obscuro. Se ele afirma que o regulamento é explícito, isso quer dizer que o regulamento é claro, que ele é simples de se entender, que não deixa margem para nenhum outro entendimento. O oposto disso seria obscuro. Dizer que o regulamento é obscuro é dizer que ele é complicado, é dizer que ele não é muito claro, que ele não consegue passar com clareza, não passar com precisão as informações. Portanto, letra E. Marque C para concorda com o texto e D para discorda do texto. O morador do 903 recebeu reclamação do morador do 1003. Foi o contrário, correto? Foi o morador do 1003 que recebeu uma reclamação do 903. O morador do 903 recebeu reclamação do zelador do 1003. Zelador? Foi o zelador que reclamou? O morador do 903 recebeu pedido de desculpas do morador do 1003. E aí, pessoal? Somente a terceira está em concordância com o texto. As duas primeiras discordam. Portanto, letra A. Discorda, discorda e concorda. Passando para a próxima questão. Agora é a Lisa que está fazendo aqui também a atividade. Conforme o último parágrafo do texto, pode-se afirmar que o morador do 1003 acredita que precisaria morar em outro lugar. Ele fala isso no texto. O morador do 903 não aceitou o pedido de desculpas. É uma informação que o texto dá? Sempre se questionem isso. O morador do 903 aceitou o pedido de desculpas? O morador do 1003 idealiza outra forma de viver? O zelador mora no apartamento 103 que fica no térreo? O que é que o texto permite que a gente perceba? O que é que o último parágrafo mostra para a gente? O morador do 1003 idealiza outra forma de viver. No momento em que ele fala, como seria interessante que o seu vizinho batesse a sua porta, não para reclamar, mas para participar da festa, para participar daquele movimento todo. Então, mostra o quê? Que ele sonhava com uma maneira diferente de viver em comunidade, no caso, em viver naquele prédio. Portanto, letra D. E por último,
As palavras murmúrio e brisa presentes no fim do texto trazem o mesmo sentido de. Murmúrio e brisa teriam o mesmo sentido de quê? De pouca intensidade, muita intensidade, neutralidade, motivação, consciência ecológica. Bem, pessoal, murmúrio e brisa, pouca intensidade. Murmúrio é aquele barulhinho, aquele quase sussurrar, o barulho que é baixinho, né? que é mais difícil até de se ouvir. E a brisa é aquele vento leve, então é de pouca intensidade, algo que é menos intenso. Ok, pessoal? Então é isso. Aqui a gente foi revendo algumas daquelas habilidades, como o sentido de palavras, como o sentido de expressões, aquilo que o texto, informações explícitas no texto, informações implícitas no texto. Então todas essas habilidades a gente acabou revendo aqui nessas questões, nessas atividades que a gente resolveu junto. Agora é o momento de vocês trabalharem. É a nossa sugestão de atividade. Bem, pessoal, o que é que vocês vão fazer hoje? Vocês vão usar esta mesma crônica para fazer uma análise de uma outra habilidade que a gente também estudou nesses últimos dias, que é a referenciação por meio dos pronomes. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão reler esse texto e vocês vão localizar todos os pronomes que foram utilizados. Aqui eu não vou querer só os pronomes pessoais, não. Quero todos os tipos. Pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, todos. Todos que vocês encontrarem, vocês vão destacar. Quem imprimir a atividade, circula lá no texto. Quem não imprimir, você pode somente fazer a leitura e anotar no caderno o pronome e o substantivo que ele substitui, ou então a palavra, o substantivo a que ele se refere. Sempre lembrar, ou o substantivo, ou o pronome substitui um substantivo, ou ele o acompanha, fazendo referência a ele, tá certo? Então, é isso que vocês vão localizar. Trouxe aqui um exemplo para ficar ainda mais claro, mas sempre lembrando que qualquer outra dúvida, estou lá no WhatsApp para tirar. Esse trecho eu tirei lá do comecinho do texto. Recebi outro dia consternado a visita do zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Aqui são dois pronomes. Pronome pessoal me, pronome possessivo meu. E aí, pessoal? O primeiro pronome, o me, se refere a quem? Se refere ao homem do 1003, que é o narrador desta crônica. Então é isso que vocês vão fazer. Destaca o pronome e anota me e na frente a palavra que ele se refere. No caso, ao próprio narrador, a quem conta a história. Meu, pronome possessivo. O meu está ligado a apartamento, se refere a apartamento. Mas ele aponta para quem? Quem é o proprietário? O pronome possessivo, ele indica posse, indica propriedade do substantivo em relação à palavra que ela se refere. No caso, do narrador, que é o homem do 1003. Entendido, pessoal? Então, marca o pronome e coloca e mostra a qual palavra ele se refere. Beleza? Então, pessoal, é isso que nós temos para hoje. Acabou nossa aula. Não esqueça de ficar em casa, se proteger, ficar longe dessa doença. Tenham todos um ótimo fim de semana, descanse bastante e não esqueça de ler. Leia um livro, pessoal. Vamos exercitar a nossa mente, vamos ler, vamos nos acalmar. Vamos aproveitar esse maior tempo livre para fazer uma boa leitura, tá certo? Então era isso que eu tinha por hoje. Até segunda-feira. Até!